O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Quando a desencarnação acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. O rio é uma correnteza de energia. Suponhamos que você faça o Kalabhairava Chanti. Todas as pessoas relacionadas se beneficiarão disso. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Veja, em minha experiência pessoal, quando você deixa o corpo, dependendo do nível de evolução em que se encontra, de quão fina ou grossa é sua carapaça, de acordo com isso as coisas acontecem. Se algo for, digamos, sua carapaça ou sua bolha for muito grossa, ela não pode ser quebrada. Ela irá para o rio, bate e volta. O que é o rio? O rio é uma correnteza de energia. Um tipo de energia que não é nem vida, nem morte. Mas um tipo de energia completamente diferente que, por falta de palavras, podemos dizer que é um tipo de energia que o salva, que o dissolve, por isso é chamado de Vaitarani. Na tradição indiana, Vaitarani significa que é um salvador, alguém que é bom em salvá-lo. Então, o que está sendo salvo? Não se trata de um rio físico, isso é uma expressão metafórica, mas há uma correnteza de energia. Quando o desencarne acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. Alguns vão bater e voltar, outros vão mergulhar, outros vão facilmente atravessá-lo. E outros simplesmente se dissolvem ali mesmo. Bem, se você bater e voltar, haverá um renascimento. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Dependendo da natureza de quem são, quais são suas qualidades, qual é a sua qualidade dominante, isso vai se manifestar. Se eles forem muito alegres, ficarão extasiados. Se forem infelizes, ficarão muito infelizes. Dessa forma, isso é normalmente chamado de inferno e céu. Mas essencialmente o que acontece é que a sua qualidade, porque você não terá mais uma mente discriminatória, isso fica exagerado. Portanto, se alguém atravessou o rio, ou se alguém bateu e voltou, estas duas pessoas você pode ajudar? Se elas bateram e voltaram, se ainda não cruzaram o rio, vamos dizer que não bateram e voltaram, elas ainda não cruzaram o rio, você agora faz o Karma Kalabhairava. Agora, talvez tenham atravessado, você não sabe com certeza, talvez elas tenham atravessado o rio, mas, devido à espessura de sua carapaça e às suas próprias atitudes, elas podem estar passando por isso de uma maneira desagradável. Você quer levar alguma agradabilidade, você quer levar um pouco de Shanti para elas? Então você quer remover uma camada
de suas bobagens, o que quer que seja. Talvez alguma desagradabilidade desapareça e a agradabilidade aconteça. Esse é todo o esforço que você está fazendo. Se elas já estiverem agradáveis, você ainda quer raspar uma camada para que elas cessem completamente? Assim como o desagradável é uma amarra, o agradável também é uma amarra. Infelizmente, com a agradabilidade, as pessoas levam mais tempo para perceber que se trata de uma amarra. Com a desagradabilidade, é muito fácil perceber que se trata de uma amarra. Então, você está tentando levar alguma agradabilidade, mas você não sabe com certeza. Talvez seu avô, ou quem quer que seja, já tenha se dissolvido. Talvez não haja nada a fazer. Você não sabe. Mas mesmo assim, você faz por obrigação para, caso ele precise. No caso de outra pessoa, veja, quando você faz esse trabalho, ele não é apenas individual, porque há um certo Runana Bandha que conecta as pessoas. Suponha que você faça o Kalabhairava Shanti para o seu avô. Mas ele não precise, porque ele já se foi. Agora, o irmão do seu avô pode estar lá, com quem você não se importa, mas ele pode se beneficiar. Portanto, as pessoas ligadas a esse tipo de Runana Bandha podem ser ajudadas. Outra pessoa que não é nem mesmo sua parente pode ser ajudada. Portanto, isso tem sido mantido como uma cultura de que você deve continuar fazendo o Kalabhairava Shanti. Então, o Shanti é feito, mas como um tipo de cuidado. Se alguma ajuda for necessária, queremos fornecê-la aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos pais, às nossas mães ou a quem quer que seja. Não importa se seus antepassados estão por lá ou não, não sabemos. Talvez eles tenham dissolvido, talvez tenham alcançado Mukti, talvez tenham voltado e renascido novamente, não importa. Você continua fazendo isso para que todas as pessoas relacionadas se beneficiem. Pitru Paksha significa, Pitru não significa apenas seu pai ou seu avô. Todo mundo que é a fonte de nossa existência é nosso Pitru. Então você quer que isso aconteça com todas as pessoas conectadas, não importa se gostamos ou não gostamos delas, se as conhecemos ou não, mas todas as pessoas relacionadas a quem podemos fazer algo, nós fazemos algo. Uma de suas limitações, um de seus problemas, uma de suas tolices que faz com que as pessoas sofram ao seu redor, uma dessas coisas deve desaparecer. Você não pode deixar isso tudo de lado, pelo menos uma. Podemos? Por quê? Sem transformação, espiritualidade vazia. Falando de espiritualidade, agindo espiritualmente, não é bom. Alguma transformação deve acontecer, não é? Por favor, faça com que isso aconteça, para que, quando você viver, as pessoas gostem de viver com você. Quando você morrer, elas sentirão sua falta. É assim que você deve viver. Em um certo dia, a mulher de Shankara Pillai estava particularmente enfurecida com o seu marido. Então ela preparou uma sopa com 5 colheres a mais de pimenta. E ela foi lá servir, estava quente, fumegando, e ela queria ver o que ia acontecer. Ela bateu palmas, mas ele estava lendo o jornal, então ela disse, a sopa está pronta, a sopa está pronta, a sopa está pronta. E ele disse, e continuou lendo o jornal. Então ela queria ver se isso realmente funcionaria, se a pimenta em pó estava adulterada, não forte o bastante. Então ela pensou, deixe-me checar isso, e pegou uma colher cheia e enfiou na boca. Explodiu em sua boca. Lágrimas brotaram. Lágrimas começaram a escorrer. Nesse exato momento,
Shankara Pillai deixou seu jornal de lado e aproximou-se. Ele olhou para ela e perguntou, por que você está chorando? Ela disse, você sabe, minha mãe faleceu ano passado. E como ela amava essa sopa. Quando eu vi a tigela de sopa, me lembrei da minha mãe e lágrimas escorreram. Ah, então é por isso, não se preocupe. O que fazer? Todos nós perdemos nossas mães e pais em algum momento. Está tudo bem. E Shankara Pillai retornou ao seu jornal com a sopa e, enquanto lia, colocou na sua boca e, bum, explodiu como uma dinamite. Porque era uma colher bem cheia. Lágrimas escorreram de seus olhos. Então ela veio e disse, nossa, você também está emocionado sobre minha mãe? Ele disse, não estou chorando porque sua mãe morreu. Estou chorando porque aquela boa mãe partiu e ela te deixou aqui e foi embora. Essa não é a maneira de se viver. Enquanto você vive, as pessoas devem apreciar sua presença. Quando você morrer, elas deveriam sentir sua falta. Se o oposto acontece, significa que vivemos de maneira errada, não é? O que você precisa fazer no mundo é diferente. Como você o faz é diferente. Quando você fala de pressão, você não está falando sobre o que fazer e o que não fazer. Você está falando sobre o como fazer na vida. Se gerenciar uma escola de design está se tornando uma grande pressão, viver como o que quer que seja, um empresário está se tornando uma pressão, não faça, vá simplesmente caminhar na praia. Mas lá também existe pressão, não é mesmo? Então a pressão não é por causa do trabalho ou do cargo que você assumiu. A pressão e o estresse ocorrem porque você não sabe como conduzir seu corpo, como conduzir sua mente e como conduzir suas emoções. Este mecanismo humano, este é o dispositivo mais sofisticado do planeta. Você leu o manual do usuário? O problema todo é esse. Se você souber lidar com isso, as situações externas serão uma brincadeira. Até que ponto você consegue fazer esse jogo? Talvez você não consiga jogar como eu jogo, mas você vai jogar até a sua capacidade máxima e está tudo bem. Você não precisa jogar como outra pessoa, mas você deve jogar o melhor da sua capacidade. Se isso não for explorado, quando você estiver sob pressão, isso não será explorado. Quando você está sob pressão, quando está estressado, você não vive na sua capacidade plena. Até mesmo coisas bobas não podem ser feitas quando você está sob pressão. Se você estiver em um certo nível de calma e doçura dentro de si, seu corpo e sua inteligência trabalharão no seu melhor. Então, isso é sobre jogar com esta vida. Não é sobre provar algo para alguém. É só que, se você quiser ser bem-sucedido, é apenas o sucesso que no final todas as pessoas ao seu redor irão respeitar, ok? Se quiser ser bem-sucedido, você deve aprender a explorar seu corpo físico e sua mente, no máximo que for possível. São apenas duas coisas. E, claro, explorar as situações externas, mas explorar as situações externas depende essencialmente de quão bem você consegue explorar a sua própria inteligência e o seu corpo. Agora, quando você está criando pressão, em um certo nível quer dizer que sua inteligência se virou contra você. Não está trabalhando para você, está trabalhando contra você. Ninguém precisa lhe fazer infeliz, você está em autoajuda. Então você está dizendo que a felicidade só virá quando atingirmos o sucesso? Não, eu não disse nada disso. Estou dizendo que somente quando você estiver feliz, seu corpo e sua mente funcionarão da melhor forma. Se eles funcionarão da melhor forma, depende da sua competência individual e das situações ao seu redor, como elas se desenrolam. O seu sucesso não se trata apenas de sua competência, também existe a situação.
A forma como todas essas coisas se combinam é o que levará a um certo nível de sucesso. Portanto, estou falando que a maneira como você é o primeiro passo, o que você faz é o segundo passo. Mas todo mundo está tentando resolver ao contrário, e isso nunca vai dar certo. Ele adoeceu, mas não conseguiam descobrir o que havia de errado com ele? Então ele viu um homem de cara muito triste, em grande infelicidade e angústia. Uma mente unifocada é algo que ninguém pode parar. Se você deseja evoluir acima do intelecto, é necessário um esforço consciente. Há 500 anos, havia uma cidade dos meus antepassados que eram reis naquela área. Essa cidade era a cidade mais rica do planeta. 500 anos atrás, por favor, procure. Chama-se Hampi. E, de repente, um dia Krishnadevaraya adoeceu. Esse era o nome do rei. Ele adoeceu. E os médicos vieram e o examinaram de muitas formas, mas eles não conseguiam descobrir o que havia de errado com ele, mas ele estava afundando, quase à beira da morte. Então ele chamou por seu amigo e conselheiro, cujo nome era Tenali Ramakrishna. Tenali veio e ele não era médico. Ele não sabia o que fazer. Então, o rei procurou a ajuda dele, mas ele não sabia o que fazer, ele não era médico. Então, confuso, ele foi até a cidade e estava andando pelo mercado. Então ele viu um homem de cara muito triste, em grande infelicidade e angústia. Tenali foi até ele. Ei, o que há de errado? Por que você está assim? Ele disse, estou no negócio de sândalo. Como havia um grande estoque disponível, assumi uma dívida enorme e comprei esse sândalo inteiro. Agora, se eu não vender rápido, estarei acabado. As pessoas que me emprestaram dinheiro não vão me deixar vivo? A única maneira de vender esse sândalo é que o rei deve morrer. Quando os reis morriam, sempre a cremação era feita com sândalo. Ninguém mais pode pagar. Então ele disse, a menos que o rei morra, estou acabado. Tenali olhou para ele, a intensidade de sua infelicidade e angústia. Ele disse, espere um minuto. Ele foi para casa, pegou o dinheiro e comprou todo o sândalo. O homem ficou muito feliz e o rei se recuperou. Isso não é uma piada? Você deve entender. Em momentos de raiva, em momentos de ódio, em momentos de medo e angústia, sua mente fica unifocada. Uma mente unifocada é algo que ninguém pode parar. Agora mesmo, todos estão neste modo, não conseguem focar em nada. Por isso, é uma grande confusão. Se você tem uma mente unifocada, não há nada que possa impedir isso. Este foi um dos aspectos importantes da expressão de Gautama, que ele trouxe isso para a vida das pessoas. Você pode assumir o controle da sua vida se assumir o controle da sua mente? Estou perguntando para você também, se você assumir o controle do seu processo psicológico, você está radiante? É um desafio? Você está tentando controlar a mente de outra pessoa? Um dia, Shankaran Pillai e sua esposa foram à conselheira matrimonial. Então Shankaran Pillai começou e disse, realmente temos um casamento maravilhoso, porque temos uma parceria tão fantástica. E eu sou o silencioso.
Então, todo esse processo de elevação acima da mente, que significa um Buddha, tornar-se um Buddha, você deve entender, esse não é o nome dele. O nome dele é Gautama Siddhartha. Buddha é um estado. Isso significa que se você estiver acima do seu intelecto, você é um Buda. Se você está no intelecto, você é um ser humano que sofre sem parar. Se você estiver abaixo do intelecto, nós podemos chamá-lo de Budu. Assim, com a evolução, como criaturas, estávamos abaixo do intelecto. Lentamente, nós evoluímos para o intelecto. Agora, se você quiser evoluir acima do intelecto, é necessário um esforço consciente. Não espere que a Mãe Terra faça isso por você. Isso pode acontecer depois de 1 milhão de anos, mas você não estará aqui. Você deveria baixar um aplicativo que temos, é um aplicativo gratuito, qualquer um pode baixar, é chamado de Sadhguru App. Aqui existe uma prática chamada Isha Kriya. Essa é uma maneira simples de trazer consciência para o que é o seu corpo e o que é você, o que é a sua mente e o que é você. Uma vez que haja um pouco de espaço entre você e seu corpo, entre você e sua mente, esse é o fim do sofrimento. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando.
Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos no momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa, caso contrário não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil.
Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. Brigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então ele pediu para que ela se afastasse. Portanto, Shiva só se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Se você não está ciente disso ainda, Shiva no yoga é visto não como um deus, mas como o Adi Yogi, o que significa que ele é o primeiro yogi. E o Adi Guru, o que quer dizer? O primeiro guru. E hoje, yoga como uma ciência, yoga como um sistema, yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro guru, naturalmente ele formou discípulos e devotos. Dos 7 primeiros discípulos a quem ele ensinou yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do sul proveio de Agastya Muni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Brigu. Brigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então, todos os dias ele vinha e queria fazer. Ele queria dar 3 voltas em torno de Shiva, o que significa que ele queria fazer Pradakshina 3 vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali. A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado. Mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Brigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Brigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar.
Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo, só para ver o que ele faria. Como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora, porque ela estava sentada no seu colo? Então Brigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente a fundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem, metade mulher, e assim que será. Assim, isso é chamado Ardhanari, quando ele é metade homem e metade mulher. Então ele fez dela uma parte dele mesmo, só para ver o que o devoto faria. Agora, Brigu se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita. Então Shiva e Parvati ambos riram e disseram, esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então ele apenas zumbiu ao redor da perna direita, se recusando a contornar a perna esquerda, porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção de Brigu era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Brigu se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura yógica de Siddhasana, em que não havia maneira dele circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios, do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma, em que ele é metade masculino e metade feminino, ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem, uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos. Toda a ciência do yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino, nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. Agora, quando dizemos yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. É sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema.
Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!